Programa Sintonizados em Cristo. A apresentação Sara Rosa e pastor Marcos Ribeiro. Aumenta o volume do radinho e chama todo mundo para ouvir. Programa Sintonizados em Cristo, da Igreja Cristã Evangélica de Aragarças. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho. Bom dia pra você, está no ar mais um programa Sintonizados em Cristo. Esse programa que é idealizado pela Igreja Cristã Evangélica de Aragarças e a Igreja Presbiteriana do Nova Barra. Entrou no barco, meu amigo, e nós estamos juntos aí. Então, eu quero dar primeiramente aquele bom dia pro pastor Marcos Ribeiro. Bom dia, pastor. Bom dia, Chicão. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia, pastor Pablo. Prazer poder estar aqui mais uma vez, mais uma manhã de sábado, no programa Sintonizados em Cristo. Vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus nessa manhã. Temos aqui também o pastor Pablo Virhelmos, ele que é uma raridade nesse programa, né? O homem viaja, o homem tá pra todo lado. Bom dia, pastor Pablo. Bom dia, é uma raridade, eu vim. Mas estamos aí de novo, né? Como diz aqui o ditado do Brasil, o Brasil só começa depois do carnaval, né? Mas agora vai. Vamos para mais um programa aí, com a graça de Deus. Maravilha. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos essa programação. Eu peço ao pastor Marcos Ribeiro que possa orar por nós hoje. Vamos orar então, agradecer a Deus nessa manhã, soberano Deus e Pai. Te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelo dom da vida, pelo dom da existência e por poder, Pai, servir ao Senhor. O Senhor nos deu essa rica oportunidade e que todos nós possamos, ó Deus, valorizar o tempo, ó Pai, que nós estamos aqui, juntos, ó Deus, aprendendo mais a Tua palavra. O Senhor venha, ó Pai, com a Sua graça, a Sua misericórdia, alcançar os corações, as vidas daqueles que nos ouvem, que nos assistem, e que todos aprendam, ó Pai, sejam edificados, ó Deus, pelo conteúdo aqui organizado e difundido por essa rádio, por esta programação. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu convido você, ouvinte, a abrir a sua Bíblia. Nós estamos aí com uma série de exposições muito legais sobre os heróis da fé. Então, abra a sua Bíblia conosco em Hebreus, capítulo de número 11. Nós fizemos a primeira exposição em Hebreus 11, falando sobre Abel, né? Abel foi o primeiro herói da fé ali que está na lista ali. E aí ficamos de falar sobre Enoque depois, mas nós não tivemos o programa na semana passada. Mas nessa semana, dessa vez, Enoque não escapa. Então vamos lá. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 5. Eu vou ler aqui na NVI, uma versão para facilitar um pouco o seu entendimento. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ô, pastor Pablo, o Enoque, a história dele é muito pequena. É muito rápido. De repente, o cara tava andando com Deus, de repente o homem sumiu. Que história que é essa? Pois é, ele sumiu. A gente tem um relato de... ele e Elias, né? São os dois que não passam pela morte. Pela morte. Que não morreram. Aí, tipo assim, quando o povo pergunta, o que aconteceu com eles? Eles foram trasladados, arrebatados. Agora, o que é isso? Assim, não passar pela morte. Agora, como é que funciona esse processo? Quando a gente chegar no céu, tem que perguntar para eles. O que aconteceu? Né? A gente tem os relatos bíblicos, fala que Enoque era um cara... Você tem que lembrar aqui que ele é antes do dilúvio, né? Ele é pré-diluviano. Então, ele era um cara íntegro ali e do nada Deus resolveu levar ele. E aí levou ele para o céu. Simples assim. Agora, a questão que é isso especificamente, como isso acontece, se é possível hoje, a gente não tem nada na Bíblia que fale, né? Sobre. Ô, pastor Marcos, o Enoque na Bíblia não fala se ele errou em alguma coisa, mas em Romanos capítulo 3 fala que todos pecaram. Mesmo esse homem que não experimentou a morte, que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mesmo esse homem que não experimentou a morte, ele pecou? Eu acredito que Deus ele permitiu que essa
que isso acontecesse com Enoque, né? Sim, ele é um pecador, né? Antes respondendo, né? Ele é um pecador como todos nós somos pecadores. Depois de Adão, né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? Então nós entendemos aqui, ao estudar, alguns comentários a respeito, né? Alguns teólogos importantes, estudiosos da Bíblia, que falam a respeito desse homem, desse personagem que aparece aqui na lista de heróis da fé, mas antes aparece lá em Gênesis capítulo 5, né? Quando fala-se da genealogia depois de Sete, né? Vem Enos e todos os outros, e surge Enoque, essa figura aqui, que com cerca de 65 anos de idade parece que ele é pai. Aí ele anda mais 300 anos, né? Então a idade dele completa é 365 anos e depois ele não é visto mais, né? Ele é ali transladado, né? Se usa esse termo, né? Ele é levado por Deus de uma maneira diferente dos outros. Eu acredito que esse ato de Deus de transladar Enoque ou de arrebatar Enoque com vida tenha sido um grande exemplo nas Escrituras para algo interessante que eu destaco como uma frase, né? Se aproximar e andar com Deus pela fé nele. A ideia de andar com Deus e de se aproximar dele, antes, se aproximar de Deus e andar com ele, né? Isso faz a diferença na vida da pessoa. Então Deus usou um exemplo assim muito grande, um exemplo bem que enfatiza bem essa ideia de se aproximar e andar com ele, né? Então o Enoque para mim é esse exemplo. Não que ele não tenha pecado, não que ele não seja pecador, mas que o fato da sua disposição, da sua ideia de andar com Deus, né? Por exemplo, John Wall diz que um teólogo puritano, né? Ele diz que ele destaca a importância da fé perseverante, né? Ressaltando que Enoque não apenas creu em Deus, mas manteve essa fé ao longo de sua vida. A ideia de ser perseverante, né? De ser persistente naquilo que acredita. Pastor Pablo, eu vi uma postagem no Instagram da igreja, onde o senhor fala sobre a quaresma, né? O senhor explica ali que nós, reformados, não participamos da quaresma, não celebramos a quaresma assim com um jejum de 40 dias e abstenção de algumas coisas nesse período, porque entendemos que nos abster do pecado é uma coisa que nós devemos fazer todos os dias. Esse é o exemplo do Enoque, que andou com Deus, ou seja, sua vida foi devotada ao Senhor? Você tem que entender, assim, ó, uma das características que a gente tem que pegar no texto ali, ó, você tem que entender que ali está pós-queda, né? Depois o pecado entrou no mundo. Se você lembra, quando chega ali em Gênesis 6, que Deus olha para a terra e ele fala assim, ó, que o pecado, né, o mal, tinha aumentado sobremaneira sobre a terra, e aí por isso Deus resolve mandar o dilúvio. E aí você tem, então, o que está acontecendo entre ali Gênesis 4, né, que seria depois da queda ali, né, Caim e Abel, até Gênesis 6, é que o pecado está aumentando de maneira que não tem um homem justo sobre a terra. E é exatamente essa característica ali que Deus coloca lá em Gênesis 6, quando ele fala assim, ó, todo mundo é pecador, então ele resolve salvar Noé. Então, o pecado estava tão grande, que Deus resolve mandar o dilúvio. Só que a grande característica de Deus é que ele não deixa o processo histórico sem um testemunho dele. Então, mesmo após a queda, a gente sempre tem Deus coordenando todo o aspecto da história. Então, o Enoque é um desses caras, um cara específico que Deus manteve. E aí você fala assim, por quê? A gente tem que lembrar que a Escritura, ela está aqui para nos ensinar coisas que aconteceram lá, mas que são aplicáveis para nós ainda hoje. Claro. Então, ele está falando assim, ó, a ideia lá é mais ou menos assim, está todo mundo corrompido ao seu redor, mas ainda tem como se manter uma pessoa que anda com Deus, que pratica as coisas certas, que vive integramente. Entendeu? Uma pessoa certa, correta e que anda nos caminhos do Deus, mesmo que todo mundo seja corrompido. O período de Enoque está assim, ó. Eu já li algumas coisas sobre os pré-diluvianos, é muita suposição, mas diz que os caras tinham muitas características, porque eles viviam muito. Então, você pega um cara que tem 600 anos, 300 anos, 400 anos, ele vai dominar uma infinidade de áreas, né? Então, assim, aí você pega isso com um pecado desregulado, exato. Então, tipo assim, você tem uma sociedade totalmente caótica.
Mas mesmo na sociedade totalmente no caos ali do pecado, você tem pessoas, no caso de Enoque, que brilha com a luz de Deus ali, ó. Então ele anda com Deus, ele busca Deus, ele vive integramente, mesmo na sociedade corrompida. Tanto é quando você chega em Noé, da mesma forma, capítulo 6, está toda a sociedade em caos, todo mundo em pecado, Deus olha assim e fala assim, ó, a humanidade está perdida no seu pecado, e aí Deus então salva Noé, que o ato primeiro está em Deus salvar Noé. Sim. Aí depois que ele salva Noé, aí Noé passa a ser um homem justo, íntegro e que anda com Deus também. E aí Noé passa a obedecer mesmo na sociedade de caos e pecado. O ensinamento é claro para nós hoje, o ensinamento vem para mostrar isso. Mesmo com toda a sociedade corrompida no seu pecado, tem possibilidade da gente andar com Deus, sim. Então, eu acho que o ensinamento de Enoque é esse, entendeu? Só lendo o texto, nós não chegamos a ler Gênesis, né? Então vamos lá. Em Gênesis fala assim, capítulo 5, a partir do versículo 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Esse homem, ele tem uma história tão curta na Bíblia e nós não temos, assim, nenhum grande feito de Enoque, né? Você não vê aqui falando sobre, o Enoque, que nem Moisés, né, que bateu com o cajado no mar, o mar se abriu. Não tem nada grande sobre Enoque. Mas ele está na lista dos heróis da fé e parece ter sido um grande homem de Deus, porque Deus o tomou para si. É um exemplo para nós hoje, pastor Marcos. Parece que hoje a gente tem uma ideia que todo mundo tem que ser um super-herói, né? Todo mundo tem que fazer coisas mirabolantes, maravilhosas, todo mundo tem que ganhar muito dinheiro com a internet e tudo mais. E às vezes o que Deus tem para nós é uma vida simples, mas uma vida de alguém que possa andar com Ele, né? Hoje o mundo é da ostentação, né? As pessoas querem mostrar muita coisa, mas na verdade não são aquilo que mostram ser, né? O exemplo das Escrituras, quando nós vemos os homens de Deus, nós vemos que essas pessoas eles sempre estavam ali no anonimato, mas Deus os colocava como alguém em destaque, o próprio Deus. Mas não porque eles queriam, não era a vontade deles, né? Os profetas, a maioria deles, eles não tinham a disposição de querer enfrentar, porque na verdade o ministério profético era uma coisa que era perseguida, né? Se o cara falasse ali algo ali que desagradasse às vezes o rei, corria o risco de morte, né? E até mesmo o próprio Deus dizia que se o profeta falasse aquilo e não se cumprisse, ele iria pagar com a sua vida, né? Então, assim, o que nós vemos hoje é uma romantização do ministério, né? De ser alguém importante, de ser alguém em destaque, né? na igreja, né? E isso vai contra o que a gente enxerga nas Escrituras. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos pessoas que andaram com Deus, pessoas que tiveram uma vida com Deus, pessoas que se destacaram não porque elas queriam ser o destaque, mas se destacaram pela sua confiança e perseverança em buscar a face de Deus. É o que nós vemos aqui na vida de Enoque, é o que nós vemos na vida dos discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos. Nós vemos aquelas pessoas que, no primeiro momento da crucificação, eles fugiram, eles correram, com medo. Mas logo em seguida eles entenderam o chamado de Deus para a vida deles e eles viveram intensamente aquilo, correndo risco de vida, como a maioria deles morreram, martirizados por crer em Jesus, por falar de Jesus, pregar o Evangelho. Então, o que nós vemos aqui na vida de Enoque, um homem que não se destaca obras feitas por ele, mas a maior delas, ou o maior feito do homem é andar com Deus, é buscar a face de Deus. Eu acho interessante porque, assim, aqui fala que ele gerou filhos e filhas, ou seja, ele, adaptando para os nossos dias, ele foi um pai de família. Foi um pai de família. Um pai de família comum que viveu a sua vida com Deus. E isso parece que não tem muito glamour, mas é algo maravilhoso, né? Com certeza. Você destaca mesmo, realmente, tanto na citação de Hebreus como no Gênesis 5, a ideia de que uma pessoa que, em meio ao caos, em meio ao mundo caótico que nós estamos vivendo, como o pastor Paulo destacou ali, os antediluvianos, antes de Deus derramar a sua ira sobre a humanidade naquele tempo, ele destaca Noé, destaca ali Noé e sua família, destaca Enoque, essas pessoas que, mesmo em meio ao caos, é possível, mesmo em meio a tanta injustiça sendo cometida, mesmo em meio à apostasia,
É possível você manter a sua fé, a sua fidelidade, você continuar se aproximando de Deus e você andar com Deus. É possível. Então, Deus, eu acho que Ele faz isso, né, esse feito de arrebatar, transladar Enoque, justamente para deixar como exemplo. Dizer, olha, é possível, né, em meio a tantas coisas. E, por outro lado, também, podemos pensar assim, outros antes dele, e outros que, por exemplo, após Enoque aparece Matusalém, né, que viveu, o homem que mais viveu registrado, né, sobre a Terra, 969 anos, se eu não me engano. E Deus priva esse servo fiel a ele de viver tanto tempo na Terra experimentando a maldade humana. Então ele, com 365 anos, era pouco para a idade que ele não tinha vivido nem a metade do que os outros viveram. Então Deus fala assim, não, vou levar. Fase ainda. Tava meia vida ainda. Falando, eu vou levar para mim, para não experimentar tanta maldade. Veja também, a gente pode pensar por esse lado, né? Deus está privando o servo dele de passar por tanta maldade, né? Sim. Não é para sempre, não é por muito tempo. E aí podemos usar outros textos, né? Não é por muito tempo que nós vamos passar pelo sofrimento, mas a redenção está próxima, né? Isso aí, gente, você falou aí, foi lembrando de um cara que foi abreviado o tempo dele para ele não ter desgosto na vida, que foi Urias, quando Davi adultera com a mulher dele. Então, tipo assim... Também. Tipo, querendo ou não, se for olhar para o lado, mas o cara morreu, mas Deus tinha um plano em abreviar a vida dele naquele sentido, né? Então, talvez para não chegar da guerra e ficar desgostoso e sei lá, alguma coisa assim. Por outro lado, nós temos um rei que pede mais tempo de vida e ocorre um desastre, né? Exatamente. Então tem várias dessas coisas. Mas a gente tem que só notar que são coisas específicas para pessoas específicas, né? Tanto é, se eu pegar aí, ó, a Bíblia foi escrita em 1500 anos, né? Se colocar assim, quando Moisés começa a escrever o Pentateuco, Gênesis, até 100 depois de Cristo, que o povo atribui Apocalipse ali, né? Então, são 1500 anos de escrita. Em 1500 anos de escrita, todos os relatos, você tem 2 pessoas, entendeu? Que foram trasladadas. Mais ninguém. E você vai falar assim, os outros não são santos? Os outros são santos também, são crentes, era pessoa ainda, pessoa que andava com Deus. Olha, Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi trasladado. Exato. Mas como é que Enoque foi? Como é que Elias foi? Entendeu? Elias ficou com medo de Jezabel, falou assim, eu estou com medo porque Deus não está me protegendo dessa louca aí, não. Entendeu? Então, assim, e ele o cara que quer levar na carruagem de ouro lá para cima. Exato. Então, são coisas específicas. Deus trabalha de maneiras específicas para cada um. Né? Você vai falar assim, eu vou orar o máximo para eu ser trasladado e não passar pela morte. Não, talvez não é para você, não. Às vezes vai acontecer, às vezes não vai. Exato. É verdade. E o pastor Carlos Rocha, mandando uma mensagem aqui, ó. Estamos aqui conectados no programa. E aí ele coloca aqui uma curiosidade, né? Que Enoque viveu 365 anos. 365 é um ano fechado para nós, né? 365 dias. E depois ele coloca que Enoque é o pai do homem mais velho da Bíblia. Isso, que é Matusalém, né? Que é Matusalém. Eu gosto muito de uma citação de Spurgeon, né? Ele diz que, falando de Enoque, né? Ele enfatiza que a natureza transformadora da fé, ele falando sobre essa natureza que transforma, né? A natureza transformadora da fé. Ele diz, olha, a fé verdadeira não é apenas intelectual, mas leva a uma vida que busca ativamente a Deus. É uma vida com Deus, é a ideia, uma vida com Deus. Não é eu só levar o título de ser um cristão, mas é uma vida com Cristo. É ter uma vida com Ele de verdade, né? Conviver com Ele todos os instantes da minha vida. E essa é a ideia do andar com Deus, da expressão do texto, e andou Enoque com Deus, né? É uma vida com Deus contínua. É algo que, ainda diante de tantas propostas indecentes e imorais ao seu redor, ele se manteve fiel a Deus, sendo pecador, talvez, às vezes, pisando na bola, deslizando, mas ele permaneceu fiel. Sempre esteve no Senhor, né? Sempre esteve com Deus, né? E, para finalizar, Spurgeon, ele diz, ele viu em Enoque, Deus, né, viu em Enoque um exemplo de, na verdade, falando Spurgeon, né, eu vi em Enoque um exemplo de uma fé que transcende a mera aceitação teórica. Muita gente só diz ter fé, né? Eu tenho, você tem que ser creio. Mas veja, aqueles que Jesus curou, né? Você crê? Eu creio, Senhor. Então você vai ser curado.
E o próprio Jesus, ele atribui a cura à fé, à confiança da pessoa que tem nele. Claro, que é ele que é o promotor da cura, né? Aquele que promove a cura na vida da pessoa. Mas a pessoa tem que acreditar que é ele que vai curá-la. Ele não pode duvidar, né? Não pode ter nenhuma dúvida quanto a isso. Então, essa fé não é uma questão apenas da boca para fora. É algo que é vivido, que é experimentado, né? E aí, o que segue o texto de Hebreus 11, né, que se destaca aí, é o versículo 6. Quando nós olhamos para o texto de Hebreus aí, ó, aqui, versículo 6, vamos ver aqui, ó. Capítulo 11, né? Uhum. É que eu saí do texto aqui, é capítulo 11, É o versículo 5, né? mas o versículo Sobre 6. a- O sei 6 sobre a é o fé mesmo. complemento lá. Lê aí, Chicão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso. É porque sem fé é impossível agradar a Deus. Continua. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Veja, logo após ter citado Enoque, o escritor aos Hebreus vai falar que sem essa fé você não agrada a Deus, você não consegue agradar a Deus. Você tem que acreditar nele. Aquele que se aproxima de Deus, primeiro tem que acreditar nele, senão você não consegue se aproximar de Deus. Então é essa a fé de Enoque, que é o exemplo de fé que nós precisamos seguir. Uma fé prática, né? A fé- Olha só, você falando assim, ó, como disse, vou lendo aqui, aí vai vindo os insights na minha cabeça, né? Mas olha só, você falando assim, ó, o texto de Hebreus fala que é pela fé. Aí você tem um cara que andava com Deus. Se a gente voltar um pouquinho lá em Gênesis capítulo 13, a gente tem o pecado entrando no mundo. Tem que lembrar assim, Deus descia na viração do dia e o que ele fazia? Ele andava Com o homem. Isso, Ele estava ele em tinha comunhão com o homem. A comunhão é perdida lá no Éden, quando Adão joga a culpa no próprio Deus, falando assim, é culpa da mulher que o Senhor Deus me deu. Se não tivesse dado essa mulher, estava tudo bem. A culpa é sua, Deus. E ali, Adão causa uma ruptura, falando assim, eu não preciso de Deus, nós estamos separados aqui, por culpa de você, Deus. E aí eles param de andar em comunhão, eles param de andar juntos. O texto, talvez, ali, quando a gente pega Gênesis 5 e aqui também, Hebreus, vai falar assim, que Deus toma ele, talvez seja uma retomada exatamente da comunhão que foi perdida. E aí a retomada dessa comunhão, do andar com Deus, ela só é feita mediante a fé, que é o processo de salvação, cara. Exato. Então, tipo assim, na minha cabeça, como disse, você vai juntando os textos, eu falando assim, então é pela fé que Enoque andava com Deus, logo ele tinha direito à vida eterna, à salvação. Com certeza. E Paulo vai dizer isso, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé ela é o princípio da salvação. Você tem que acreditar no seu Salvador, em alguém que vai te salvar. Se você não acreditar nisso, né, não tem fundamento nenhum, não tem como você ser salvo. Né? Maravilha. Então, Enoque é um baita de um exemplo para nós. Nós estamos vivendo um período agora, as pessoas não são crentes, boa parte delas pularam o carnaval, que é um evento que acontece todos os anos, né, no Brasil. E no carnaval se faz de tudo, pelo menos essa é a intenção, né? Se faz de tudo. Até pregar, o povo está pregando agora, né? Pois é, um trio elétrico, né? Mas assim, o carnaval é uma festa bem mundana e tal. Aí chega na quarta-feira, é o dia de pedir perdão. Não me parece, eu olho para Enoque, que fala assim, que ele andou com Deus, né, que teve uma vida com o Senhor, e aí você olha para a ideia lá, é meio diferente, porque você vê alguém que anda fora dos caminhos de Deus, depois só vai lá e pede perdão. A mesma coisa, às vezes, acontece na igreja, no sentido de que tem gente que ele é crente quando tem essas grandes conferências. Né? Aí nessas grandes conferências, ou nos acampamentos, que nem a gente fez acampar dentro, aí a pessoa ela é crente, ela ama Jesus e tal, mas depois que termina isso, no outro domingo você não vê ela mais na igreja, você não vê as pessoas mais buscando o Senhor. Então, às vezes, falta essa constância, né? Falta muito essa constância. Eu vejo o seguinte, que todo mundo se torna refém daquilo que ama.
você vai ser atraído por aquilo que mais chama a sua atenção no seu coração, né? Então, se Deus ainda não é o centro, de Cristo não é o centro da sua vida, se você não entendeu a graça de Deus ainda completamente, como ela deve ser entendida, você não vai conseguir andar com Ele fielmente. Você vai ter apenas vai ter alguns momentos da sua vida que você vai se simpatizar com a fé. Vai achar legal, vai achar gostoso estar ali na comunhão e tal. Eu sempre uso o exemplo, talvez de maneira até radical, mas uso o exemplo de Ananias e Safira. Os caras queriam estar na comunhão com a igreja, eles queriam participar da comunhão, tudo, mas com engano, com mentira, sendo medíocres, né, e mentirosos com o povo de Deus. Então Deus fulminou eles. Porque ninguém permanece com engano no meio do povo de Deus, né? Sempre vai ser desmascarado, né? O Espírito Santo de Deus revela isso ao coração da igreja e aí automaticamente é um processo natural, a pessoa ela não vai ficar porque ela está com engano. Então tudo que vai com esse propósito de apenas demonstrar fé, demonstrar que é espiritual e não tem realmente um andar com Deus, uma vida com Deus diária, cotidiana, é o que a gente sempre tem enfatizado. A gente falou também isso, né, na Campa Dentro, lá com os jovens, né, Chicão, né, quando participamos lá, falando sobre essa comunhão com Deus, essa vida com Deus que é necessária, né, não amar o mundo. Até o tema do Campa Dentro foi cristianismo radical, né? Aí eu achei interessante que o Chicão colocou lá na ministração dele lá na praça, né, depois que a gente teve o momento de evangelismo, o Chicão disse, olha, é algo até redundante, cristianismo e radical, né? É algo que... Porque cristianismo já é radical, ser cristão é radical. É radical em que sentido? É igual os muçulmanos islâmicos lá que são radicais, né, extremistas? Não é esse o sentido de você perseguir o outro, mas a ideia de que você vive uma vida intensa com Deus. E você fala para as pessoas dele porque você vive isso. É algo que está entranhado na sua natureza agora. A natureza pecaminosa é como se... quando você coloca uma água num copo, aí você coloca uma tintura, um corante. Você pinga uma gotinha de corante na água, ela vai contaminando aquela água que era incolor, ela vai, se for vermelha, a tintura ela vai ficando vermelha aos poucos, né? Estou usando esse exemplo para dizer que o Espírito Santo, a graça de Deus foi derramado sobre nós e nós estamos sendo atingidos por isso até que fiquemos na estatura completa de Cristo, né? Até que alcançamos a medida da estatura completa de Cristo. Então nós estamos sendo num processo de santificação dominados pela graça de Deus completamente. O Espírito de Deus está nos santificando. Então há mudanças reais e nós não podemos permanecer mais a mesma pessoa. Por isso que o cristianismo é radical, né? Nós vamos mudando. É interessante assim, juntando o que vocês estão falando aí, o pastor Pablo falou que Enoque viveu num período ruim, digamos assim, né? De maldade, de pecado e tudo. E o cristianismo, ele enfrentou isso durante todos os tempos ali, né? Os cristãos enfrentaram pessoas que não gostavam de Jesus, que blasfemavam com o nome de Jesus, que perseguiam os cristãos e tudo. E hoje a gente tem, assim, uma dúvida a respeito disso. Eu me lembro quando nós fizemos lá na igreja, entre os jovens, um evento de perguntas e respostas. E alguém colocou alguma coisa assim, como é que eu posso ser cristão nesse mundo que está tudo rebentado, assim? E aí você começa a pensar, né? Nas pautas do mundo, elas são, totalmente anticristãs. Então, como que a gente consegue se conservar, pastor, cristão num mundo que não é cristão? Tem que ter, eu falo assim, tem que ser crente, não tem outra solução. Você fala assim, o nosso mundo perdido é agora. Não, cara, sempre foi. Se você for olhar assim, a sexualidade está desenfreada agora, sempre teve, cara, sempre teve. A gente tinha na Roma Antiga e Grécia Antiga os bacanais, né, a festa do negócio, onde as mulheres saíam com uma vaginha de madeira segurando de um lado da cidade, os homens com um pênis do outro, encontravam no centro e rolava a orgia lá em relação ao deus Baco. E, tipo assim, para todo mundo ver. Então, tipo assim, não foi só de agora que está corrompido, entendeu? Desde que o pecado entrou, esse negócio está corrompido, desde que entrou. Você pega até os grandes homens de Deus, pegar o próprio Salomão lá, cara, a ordem era bem clara lá em Êxodo, fala, é uma mulher, não adultério, não... E aí você tem Salomão com 1000 mulheres,
Entendeu? E é exatamente isso que acaba gerando a queda dele, né? Porque aí ele começa a entrar em todos os outros pecados a partir daí. Então, assim, a grande questão é, quando a gente olha para Enoque ou para Noé, por exemplo, a gente vê que Deus que vai salvar esses caras do meio corrupto. Falar assim, vocês têm que ser sal e luz, que é o que ele faz com a igreja. Falou, agora que eu dei a minha vida, paguei o pecado de vocês, agora seja diferente, igual o pastor Marcos falou ali, ó. Pingou a tinta do Espírito Santo na nossa vida e agora tem que ter mudança, Pega lá, os textos bíblicos são bem claros, a gente fala de regeneração, a gente fala de novo nascimento, a gente fala de trocar a vestimenta, o velho homem fora, o novo homem entra. A gente fala da árvore que estava morta e foi transplantada rumo ao ribeiro de água, e aí ela tem que dar frutos. Entendeu? É tudo bem claro. Tem um sermão de Spurgeon que chama Nada Além de Folhas. E ele prega sobre aquela figueira que Jesus acorda de manhã, e aí ele chega lá na árvore e não tem comida, né? E aí é onde ele amaldiçoa a figueira e fala assim, você não nasce mais nada agora. E aí é bem interessante porque quando o Spurgeon trata lá nesse sermão, ele vai falar assim, não adianta, o crente não precisa ter folhas, porque a folha não vai servir de absolutamente nada. Se você não der fruto do cristianismo, não adianta ser vistoso e belo, entendeu? Se você não vai dar fruto daquilo. Então, todos os nossos dons são dados pelo Espírito, para que a gente, até falei no treinamento de liderança, os dons que a igreja recebe, todo crente recebe dom. Fala assim, pastor, eu não tenho dom, então você não é crente. Todo crente tem dom do Espírito Santo. Com certeza. Você pode não saber, mas que você tem. Aí esse dom serve para quê? Para que você trabalhe na igreja e sirva os seus irmãos. Edificação do corpo. Exatamente, a edificação do corpo. Se você não faz isso, você também está falhando. Então, tipo assim, como é que a gente vive no mundo caído? Cara, do mesmo jeito que esses caras viveram. Você acha que Noé construindo a arca lá, ele não estava o povo falando assim, Noé, para com isso, aproveita o dia aí, né? Você está gastando tempo aí, vai gastar tempo construindo esse barco de madeira aí. O que você falou que vai vir? Vai vir chuva, nunca tinha chovido no mundo na época. Fala, o que é chuva, Noé? Eu não sabe nem o que é isso. E Noé está lá construindo a arca. Então, a questão continua obedecendo a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Se você for escutar o povo, vamos lá, se não me engano é os filhos de Salomão, um dos filhos de Salomão que assume, e que ele pergunta para os conselheiros do pai, né? O que eu tenho que fazer? Aí os velhos dão um conselho. Seu pai pesou demais a mão, agora você acalma um pouco, que o seu reino vai bem. Né? Aí ele procura os jovens amigos dele, que não tinha conhecimento nenhum de reinado, de administração, de governo. Pergunta o que eu faço. Ele fala, não, se o seu pai era pesado, agora então você põe o dobro de carga para falar que você é mais macho que o seu pai. E aí, divisão. Exatamente. Aí quando ele faz isso, ele racha o reino. Entendeu? Então, tipo assim, não escuta o povo da geração atual. Os caras estão perdidos. O que eles vão dar é perdição. Escuta o que a Bíblia diz. E a Bíblia é a palavra de Deus, entendeu? Isso. Mesmo que muitos a julguem arcaica, mas ela é a palavra de Deus. E exatamente. Deus, ele sabe de tudo, está no controle de todas as coisas, porque ele criou e mantém todas as coisas. Hoje o que eu vejo, eu chamo de crentes da igrejas da conveniência, né? Aquela ideia do conceito de conveniência que você se serve e paga e vai embora. Hoje é como se fosse isso, né? As pessoas vão se servir da igreja e querem levar algo para si, há uma bênção espiritual, um determinismo, né? Sobre elas e querem ir embora, né? Tipo um fast food, né? Tipo um fast food, exatamente. Mandar um alô aqui pro nosso pessoal que está na nossa transmissão lá no YouTube, ó. Tem a Juliana Souza, ela mandou um bom dia. Estou sintonizado aqui com vocês e preparando aquela feijoada. Eita! Rapaz, poxa vida, e hoje está fresquinho assim, o tempo está mais nublado, né? Vamos para se esbaldar numa feijoada. Também tem, não vi o nome certinho aqui, mas
Quiet, é isso? Cat. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pela sua participação. Tem nosso irmão Paulo César, que é aquele ouvinte fiel, ou melhor, internauta fiel, né? Ele manda bom dia, paz do Senhor, ligado, sintonizado. Esse negócio aqui é para mudar a cor da letra, Chicão? Você que é mais blogueiro aí? Que ele coloca assim, hands yellow, red. É para mudar a cor da letra? Deve ser, né? É porque aparece no nosso comentário aqui da live, né? Não sei. A irmã Silvânia. Acho que é lá. Né? Também, né? Dela também, né? Nós estamos aprendendo aqui ao modernismo. Antigamente, no Orkut, você se lembra do Orkut? Aí tinha um negocinho pra você mudar a cor da letra do Orkut. Você montava um código lá e mudava a cor da letra de escrever. Era mó barato isso, né? A blogueira aqui é você, rapaz. Não, rapaz, de rede social eu não entendo nada. Eu não sei o que é Orkut, não sou dessa época, não. Nós estamos falando de coisas antigas, né? Nós somos antigos. Bom dia, graça e paz, meus irmãos. A irmã Silvânia Alves de Moraes, que é a esposa do Felipe, né? Se casaram. Parabenizei eles lá na igreja, eles foram lá. No dia do acampamento eles estavam lá brincando. Passaram lá no evento. Muito legal. Bom, né? Deus abençoe vocês aí. Obrigado. Também o Eides Rocha, vulgo Japinha, né? Bom dia, meus nobres. Segundo o AI, ela muito antiga. Isso foi muito engraçado. O que foi? Conta aí pra gente que eu não tô sabendo, não. Foi uma pergunta um dia aqui na Conexão. Eu falei assim, nós vamos fazer o seguinte. Você só vai ganhar o prêmio se você responder uma pergunta bíblica. Aí eu fiz a pergunta, quem foi instruído aos pés de Gamaliel? Aí o Air não sabia. Aí nós ficamos rindo do Air aqui. Aí ele falou assim, não, mas isso aí foi antes de converter? Eu falei, foi antes de converter. Ah, não, mas eu não ia saber, não. Por quê? Não, mas é muito antigo. Eu não sou obrigado a saber de coisas velhas. Faz muito tempo, né? Fala coisas mais novas que aí sim, eu sei. Tô antenado. Eu sabia com laranjas, assim. A escolinha lá do professor, né? Professor, só saí com essa com laranja. Com maçã você tá... Pois muito bem. Olha só, a dona Antônia Fortaleza tá mandando mensagem para nós aqui também no WhatsApp, tá mandando aqui, bom dia, Chicão, e a todos que estão ouvindo na paz do Senhor. Amém, mano. Obrigado. E temos aqui também a irmã Ivonete Clock. A paz, irmãos, Deus continue a abençoar vocês. É muito bom ver vocês. Muito obrigado. Olha só, a dona Antônia fez um comentário aqui. Então, sobre nós cristãos, tem algumas pessoas que dizem ser cristãos, mas só querem a bênção, o abençoado. Não querem, quando as coisas apertam, caem fora da igreja. Isso aí, eu tava falando, eu postei um Rios da Quaresma, né? Sim. Depois nós somos os blogueiros aí. Não, agora ele tá. Moço, o cara tá estourado. Mas aí... Tá bombando na net. Tá bombando. O que foi lá? O que é a questão? Qual que é o problema da Quaresma? Não tá errado você fazer o jejum, que eles pegam um texto lá de Jesus nos 40 dias no deserto, que foi tentado durante os 40 dias, né, no deserto lá pelo diabo, e naquele jejum ele passou em todas as provas, falando assim, né? E aí eles pegam esses 40 dias e falam assim, os 40 dias que precedem a Páscoa, né, que é eles vão fazer o jejum em busca de um aprofundamento espiritual. Vão se abster de carne vermelha, essas coisas, né? De uma busca de Deus, de a reflexão sobre si mesmo e tal. Qual que é o grande problema que eu vejo nisso? O grande problema que eu vejo nisso é que a maioria das pessoas que pega a Quaresma para fazer, eles usam como se fosse a penitência anual. Então é tipo assim, eu fico esses 40 dias de jejum e durante o resto do ano, os outros 325 dias do ano, eu vivo a minha vida na loucura do pecado, entendeu? Porque, nos 40 dias eu sou santo. Eu paguei pelos Exatamente. Dias. Agora, nos outros dias, eu meto louco e começo a viver a minha vida no pecado e rebento de fazer coisa ruim, mas nos 40 dias da Quaresma eu viro santo. Então, esse é o grande problema, porque ele está achando que ele pode fazer esse tipo de negociata. Então. Como se o jejum de 40 dias dele pagasse os pecados. Eu acho isso tão grave quanto dizer que a salvação é por outros meios e não somente por Cristo. Eu vejo assim que realmente muitas pessoas têm seguido essa linha, não só os católicos romanos, né, mas também alguns cristãos que acham que se a salvação é pela graça, ele pode
tem direito de pecar em alguns aspectos, né? Ele não vê a gravidade do pecado, né? Em alguns aspectos ali ele se sente no direito de pecar e está tudo bem, Deus tem que perdoá-lo, Deus está perdoando mesmo, está tudo certo. Mas, na verdade, o que nós precisamos entender é que, sendo salvo, a pessoa que é salva, diz as Escrituras, que não tem prazer no pecado. A pessoa que é salva, ela vive em santificação os 365 dias do ano, e não apenas 40 dias, ou uma semana que seja. A pessoa que é salva, ela vive intensamente, ela não vive de campanha de 21 dias, de 7 dias, de 40 dias, não vive disso. Ela vive uma vida com Deus, como Enoque. Enoque viveu uma vida com Deus. Os 365 dias do ano, da idade de Enoque, talvez, quando ele se entendeu por gente ali, ele conheceu a Deus e ele começou a viver aquilo intensamente, a andar com Deus, ainda sendo um pecador, ainda sendo falho. Ele teve filhos e filhas, como diz o texto de Gênesis 5. Ele teve a sua vida, uma vida social com outras pessoas, de trabalhar, de fazer negócios, de plantar, de colher. Ele teve a sua vida. Porém, ele decidiu no seu coração ter uma vida com Deus, acima de tudo. E é esse o aspecto que nós estamos destacando aqui hoje. É viver uma vida intensa com Deus, não apenas um tempo. E aí a gente acaba voltando na mesma coisa, que é o crente tem que aprender a ler a Bíblia, cara. Não adianta. Como é que você vai andar com Deus? Assim, e hoje a gente tem mais benefício que Enoque nesse sentido, né? A gente tem a escritura completa. E claro. Ele não tinha nada, né? Exato. Mas mesmo assim... Tinha um relato oral, né? Isso. E mesmo assim, aí você vê assim, ele andava com Deus, andava nos caminhos de Deus e tal. Pelo fato de ser pré-diluviano, a gente não tinha os 10 mandamentos e toda essa lei que vem com Moisés depois. Vem depois, né? Mas olha só, ele tem um relato oral que é passado, a gente tem isso porque Caim e Abel já oferecem sacrifício com o cordeiro sendo morto lá, né? Derramando sangue. Então, o princípio já é colocado no coração. Exatamente. Ali, né? Aí, ó, olha só, tem alguns textos aqui, ó, que falam assim, ó, eu vou só citar rapidinho assim. Diz assim, ó, examinem as escrituras, pois elas testificam de mim. Que é quando Jesus diz, fala, né? Se a gente vai lá para o Salmo 119, preguei esses dias sobre o Salmo 119, diz assim, ó, a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Né? Depois tem um outro que vai falar, o próprio apóstolo Paulo fala para Timóteo assim, ó, entrega-se à leitura, né? E que este livro da lei não se afaste da sua boca em momento nenhum. Então, tipo assim, como é que você vai andar com Deus? Você tem que andar com Deus sabendo o que Ele quer para você, mostrando o caminho, a direção. E isso está na Bíblia. Então tem que ler a Bíblia, gente. Tem... Exatamente. Ó, Vinícius de Oliveira aqui faz uma pergunta para nós aqui no YouTube. Bom dia. A quaresma foi criada pela Igreja Católica também para purificar as pessoas após o carnaval? Na verdade, o carnaval é cultural, né? Mas o carnaval é uma coisa que surgiu da religião, não foi? Na verdade, porque você sempre teve, né? Algumas, a gente tem nesse aspecto de festa, sim, sempre teve. Né? A gente tem as festas, tem que lembrar que o carnaval não é brasileiro. Né? A gente tem várias nações do mundo que têm o mesmo estilo de festa. A gente só piorou um pouco. Exatamente, só degradou sexualmente ao extremo. Mas o carnaval não é brasileiro. Então a gente tem que era as festas mascaradas, né? A festa das máscaras, que se usava fantasia. Então, na história tem um monte de nações que tem esse tipo de festa. Né? Então não é algo brasileiro apenas, mas é algo da cultura do mundo em si, nesse sentido. Nesse sentido, eu acredito que o carnaval, tem que dar uma olhadinha na história, mas, se eu não me engano, o carnaval ele foi propositalmente colocado nessa data porque existia já um calendário, né, da igreja sobre a Quaresma, a Semana Santa, o Domingo de Ramos, toda aquela questão, né, da religiosa. Então o carnaval foi propositalmente colocado, já vi alguns comentários sobre isso, colocado nessa data que sempre antecede a Semana Santa, antecede a Páscoa, né? Que só para pecar tem que ser antes. É justamente essa a ideia. Aí você percebe realmente que é algo proposital, até nesse sentido. Você peca à vontade, o carnaval é a festa da carne mesmo. Então faz tudo que você tem que fazer e depois você se santifica 40 dias, está tudo certo. A quaresma, só respondendo ele, historicamente, ela não tem uma data de criação, assim, né?
ela começa lá, depois da morte de Cristo, já se praticava isso, mas não era oficializado. Ela passa a ser oficializada, se não me engano, com o Papa Gregório X, Gregório I, um negócio assim, lá pelo volta do ano 490, ou 590, 610, depois de Cristo. Tá lendo ainda? Que aí, não. Não é possível. É por isso que eu gosto desse homem. Tem lógica. A enciclopédia. Aí, mas é por volta, se eu não me engano, 590, 610 depois de Cristo, que o Papa vem e homologa a quaresma com quaresma mesmo, que é esse sentido que a gente tem dos 40 dias específico, com jejum, com... Mas a igreja cristã já praticava, sem lembrar que a igreja cristã era a única cristã da época, né? Tanto é que o nosso termo católico é porque só existia a igreja, né? E a católica ali significava universal. Né? Ou seja, era a única igreja cristã que tinha no mundo. Isso. As nossas denominações só vêm com a reforma em 1517. Isso. Certo? Então, antes disso, é só uma. Então, essa quaresma só foi, como diz, ser institucionalizada mesmo com o Papa por volta de 610. Mas já tinha gente que já praticava isso. Sim. Tá? A Juliana Souza, Chicão, ela fala assim, estava refletindo exatamente sobre isso ontem. O quanto pode ser extremista com relação à quaresma. Né? Ela está falando aqui realmente as pessoas nessa época do ano, né? Muitas pessoas eles são extremamente... eles dão ênfase a esse evento, a essa data, né? Os 40 dias, guardar sobre as restrições, né? E se resguardar de muitas questões ali. Até o peixe fica mais caro nessa época, né? Você quer comer um peixinho, o negócio fica lá no alto o preço, né? Pelo que eu entendi, o problema não é a quaresma em si, né? Porque parece que a ideia é até boa. Né? Você jejuar durante 40 dias e tal. O problema é a mentalidade do povo, né? O que fizeram. Exatamente. Não, mas exatamente isso. Como tudo no mundo. O problema não é as ordenanças de Deus. Que, por exemplo, na Bíblia fala para você fazer jejum, fala para a gente fazer igual a Enoque, andar com Deus, refletir sobre a vida e se arrepender dos nossos pecados. Exato. Entendeu? É o que eu falei lá no Rio sobre quaresma. Falei, o problema é que você achar que o que você faz paga seus erros durante o ano. E por que a Igreja Reformada não comemora nesse sentido? Porque para nós, todos os dias é dia de você fazer isso. Exato. Todo dia é dia de você ler a Bíblia, todo dia é dia de você orar, todo dia é dia de você arrepender dos seus pecados, todo dia é dia de você buscar andar com Deus. Aí. Entendeu? Exato. Esse é o grande problema, essa é a grande diferença. Aí os caras acham que só 40 dias no ano tá bom. Então, tipo assim, esse é o problema. Tem que torcer para se for para ele morrer, tem que ser durante esses 40 dias. Exatamente. É o tempo que ele está crente, né? Complicado. Muito bom. O pastor Carlos Rocha. Pastor Carlos Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana Renovada. Ele está mandando para a gente aqui. Ó. Abraço para ele. Sobre o carnaval. Ele pegou um texto que diz assim, ó. Na antiga Roma, os imperadores conduziam as multidões às arenas para assistir espetáculos por vezes sensuais, outras vezes macabros, distribuindo pães que eram jogados ao povo, e com isso os conquistavam, despedindo-os ainda mais pobres e ignorantes. Essa era uma estratégia para distrair e ocupar o povo, dominando a opinião da massa, fazendo-os pensar que tudo está bem. Hoje, essa cena se repete nos carnavais. O povo é iludido pensando que tudo vai bem, enquanto se autodestroem. Qualquer cidadão consciente que não pode se conformar com tal situação, muito menos um cristão. Não pode se conformar, quer dizer. Não é... Muito bom, pastor Carlos. Eu só vou acrescentar assim, não é só no carnaval, não. Se você pegar assim, e agora eu vou bater doído, hein? Você pegar jogador de futebol, pega esportes e entretenimento. Então, aquilo que é feito para nublar o seu conhecimento, por que o cara do entretenimento... Pega lá o Neymar, ganha milhões e um professor que ensina e dá futuro para as pessoas ganha pouco. Porque o cara do entretenimento, ele nubla a sua mente. O que você ganha assistindo um jogo de futebol? Absolutamente nada. Você perde 90 minutos do seu tempo. Entendeu? Enquanto um professor que ensina, sim, ele ganha, assim... irrisoriamente. Irrisório, são coisas, assim, minúsculas. É verdade. Então, assim, esse aí não é um processo só em relação ao carnaval, mas diz respeito a tudo. Eu posso usar um exemplo até mais presente agora no nosso tempo. Segundo alguns cientistas políticos, geopolíticos a nível mundial,
A China, ela criou o TikTok, essa rede social. Eu vi isso aí. E eles nem usam o TikTok lá, se usa com muita restrição. Só que para o mundo eles criaram essa ideia de vídeo curto, com dancinha, com não sei o que, com um monte de influências ali. A ideia deles, o intuito vou usar a expressão que foi usada no comentário, emburrecer as pessoas, para que eles possam se ascender como uma grande nação, que a ideia deles é, em pouco tempo, ultrapassar os Estados Unidos. Eu acredito que já ultrapassaram no nível tecnológico e desenvolvimento, né? É como a maior potência do mundo. Então, eles criam uma distração, a ideia aqui, cria-se uma distração para que eles possam colocar ali um plano em prática, né? E uma finalidade. E assim, em toda a história, né? Vai se criando distrações, chama a atenção e satisfaz o coração humano, a mente humana, e a verdade vai sendo ocultada diante desses fatos. É aquilo que deveria importar, ninguém discute mais, ninguém quer saber, né? Isso. E realmente o TikTok é um negócio estranho, né? Porque a pessoa vê 60 vídeos ali, 100 vídeos, e o trem não acaba. Tem gente que fica ali. Olha, nessas horas, o Santo Afonso Maria de Ligório, que é um católico, ele falava no século V, se não me engano, ele é contemporâneo de Agostinho ali. Ele é um católico mariólatra, mas ele tem um livro que chama Sobre a Brevidade da Vida, que ele fala assim, ele não fala da rede social porque não existia no século V, mas parece tão... Ele fala assim, ó, que o maior pecado da humanidade é o passatempo. Que, tipo assim, a ideia que ele vai tratar no livro é assim, ó, o nome do livro é Sobre a Brevidade da Morte, ele fala assim, você tem que entender que a sua vida é extremamente curta, e se você ficar na rede social, né, no passatempo, ele fala passatempo, no passatempo, você está jogando a sua vida no lixo, porque você tem 70 anos, 80 anos, se a gente for assim, muito positivo, e desses 80 anos, você passou rolando telinha do TikTok, do Instagram, boa parte desses anos. Uhum. E você não viu passar. Você podia estar fazendo coisa útil, você podia estar desenvolvendo conhecimento, você podia estar desenvolvendo cultura, entendeu? Você podia estar pregando o evangelho, você podia estar fazendo bem para alguma pessoa, e você está lá no sofá rolando a tela do celular, vendo o gatinho pular do pepino que coloca lá perto dele. Entendeu? Então eu falo assim, esse é o maior pecado da humanidade. É onde a gente volta o nosso texto aí, ó. Estou falando, o Enoque andava com Deus, e no sentido de andar com Deus é fazer as coisas que Deus mandar. E Deus mandou lá em Gênesis, fala, ó, produz cultura, dá nome para os bichos, sujeita a terra, domina sobre a terra, desenvolve ciência, desenvolve cultura, desenvolve as coisas. Você tem que se desenvolver. E aí, tipo assim, aí a gente não vamos ficar vendo vídeo de gatinho. Exato. Aqui. Então... exatamente. Essa questão da queda do homem, né? Quando você olha lá para Adão e Eva, depois que a Caim mata Abel, né, seu irmão, aí lá em Gênesis 4:25 diz que quando nasce outro filho no lugar de Abel, né, Sete, e aí de Sete gera Enos. E aí no versículo 26 diz que Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. Depois daquela geração corrompida ali, há um clamor. Aí dali vem Enoque, né? Que é aquele que anda com Deus. Então, assim, o que nós temos que fazer para essa geração é proclamar o nome do Senhor, falar de Jesus e viver isso intensamente, com o exemplo da vida de Enoque. Se nós queremos ver mudanças, né, na nossa geração, coisa que nós sabemos que é um quadro quase que irreversível hoje, atualmente, nós estamos vendo. Vocês viram o novo lançamento aí da Apple, né? Aquele óculos de realidade aumentada? Vi sim. Cara, coisa incrível aquilo lá. É algo assim que veio para realmente nós entendermos agora o que vai ser da agora para frente. O camarada coloca um óculos e ele sai na rua. É um óculos de realidade aumentada. Então, assim, ele não usa mais um celular. Ele não usa mais um relógio esses inteligentes, não usa mais isso. O que acontece? Tudo está na sua visão, no seu campo de visão. Ele está enxergando a rua, mas ele está aqui acessando a sua rede social e cá, né? Ele está vendo uma receita de comida que ele vai comer, ele está chamando um táxi ou chamando um Uber, tudo aqui. Aí ele fica andando na rua assim, gesticulando com a mão, igual um louco.
assim, mexendo aqui, fazendo assim, entendeu? Tudo agora está corroborando, né? Está mostrando como que vai ser agora para frente. Vai ser assim. Então as pessoas vão estar cada vez mais imersas nessa realidade aumentada Digital, no digital. Então nós temos que saber onde nós estamos entrando e proclamar o nome do Senhor para essa geração. Falar de Deus, né? Aqui, ó, em Renos, voltou a proclamar o nome do Senhor, né? Depois da maldade já sendo aflorada. E o resultado é que uns descendentes, né, que é Enoque, ele anda com Deus e é arrebatado. Amém, gente. Estamos encerrando aqui nosso programa. Programaço, muito bom. O Alex Garcia fez um comentário dizendo assim: o CEO do TikTok não deixa os seus filhos usarem a plataforma. Nem o Zuckerberg. Esses caras, eles entendem muito bem que o negócio não é bom. Exatamente. Eles falam que... Eu acho que é o Bill Gates também, que os filhos dele não puderam ter celular. Bill Gates também. Bill Gates também. Só depois de Ele adulto. deu algumas coisas, mas com restrições, né? Tem até uma entrevista, né? Um repórter pergunta para ele sobre isso. E ele, não, meus filhos têm acesso à tecnologia, mas com restrições. Tipo assim, eu dou a eles aquilo que eu sei que é útil para eles. É como diz a fala lá, que eles falam assim, ó, se não tem nada vendendo produto, você é o produto, né? Você é o produto. E a rede social é você o produto. Você é o produto, exatamente. Não existe nada grátis. Verdade. O Maurício Meirelles tem um programinha chamado... Como que chama? Achismos. E aí foi um cara lá que falava sobre educação de filhos. Ele pegou e falou assim, cara, mas eu fico às vezes com medo, porque como que eu não vou dar o celular pro meu filho? Que eu preciso dar o celular para ele ir se inteirando nas redes sociais, entendendo as coisas, porque aí ele vai entender o digital. Aí ele falou assim, se você levar seu filho todo dia numa hamburgueria, comer hambúrguer todo dia, ele vai virar um chefe de cozinha? Ele falou, não. É a mesma coisa. Seu filho não é porque ele mexe em rede social que ele vai entender de informática. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente vê isso nos jovens hoje. Sim. Os meninos não sabem mexer em Excel. Eles não sabem fazer porcaria nenhuma, eles não sabem fazer um slide. Não. Mas eles passam o dia inteiro no celular. O que você faz no celular? Exatamente. Você não sabe nada, cara. Exatamente. As coisas que são úteis. Você não sabe nada. Sabe nada. Então não adianta não. É. E aí, Joana, lá da nossa igreja também, tá mandando aqui, bom dia, Deus abençoe. Amém, Joana. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos? Pastor Pablo, pode orar por nós? Pai, nós agradecemos por esse programa, agradecemos pela Tua graça e pelo Teu Santo Espírito, agradecemos pela Tua palavra, motivo pelo qual a gente pode lê-la, aprender do Senhor e buscar andar com o Senhor, a semelhança de Enoque aqui. Trabalha nos nossos corações, trabalha nos corações dos nossos ouvintes, e que esse programa e essa palavra frutifique no coração de cada um que nos escutou. Em nome de Jesus. Amém. 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 Estamos encerrando essa programação, mas fica ligado porque vem o programa Conexão Atitude Jovem hoje, tá? Foi preparado algo muito legal para você, hein? Fica muito ligado na gente. Datalex, assessoria contábil, abertura, alterações e baixas de empresa.